Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui. Aqui é de manhã no Chile, ou muito cedo também nas regiões, e nós estamos aqui no webinário hoje com o objetivo de discutir o acordo de Escazú e também avaliar a situação e os acordos para poder melhorar a situação das pessoas defensoras na América Latina e no Caribe. Nós temos um painel excelente hoje, e antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, porque a América Latina, ela, segundo os registros, ela é o lugar com a maior agressão às pessoas defensoras. E então isso significa que não é o lugar que mais tem, mas porque não significa que é o lugar com mais registros, porque tem lugares que não têm esses registros, mas isso não deixa de ser uma realidade na América Latina e no Caribe, então por isso é muito importante o esforço que está sendo feito aqui em outras regiões para avançar a temática e que o Acordo de Escazú sirva como um exemplo para trazer mais visibilidade e tomada de ação em relação ao papel, à importância e à segurança das pessoas defensoras. E nisso, a Eva Herschel vai nos acompanhar hoje, que ela é especialista em dados de terras e ela tem um portfólio. E ela lidera o portfólio de dados da ILC, a International Land Coalition, a Landmark, que é uma plataforma mundial de terras indígenas e comunitárias, e ela também faz parte do comitê diretivo e coordena a Aliança para os Defensores da Terra em Pessoas Indígenas e Defensores do Meio Ambiente. Nós temos também o Javier Cariate, que ele é assessor sênior de políticas nos Estados Unidos, da Global Witness, e ele faz um trabalho de defesa internacional e os conflitos da terra entre as indústrias extrativas e a violência sistêmica que acontece contra as pessoas defensoras. Muito obrigada, Javier. Nós temos também Yoara Martesini, que é coordenadora do projeto do Instituto NUPF no Brasil. Ela trabalha já há mais de 10 anos com acesso à informação, participando em reuniões de negociação e especialmente com acesso à informação, e trabalha com o Acordo de Escazú desde 2013. E, no momento, ela é uma das 6 representantes eleitas do Acordo de Escazú, e ela também trabalha com a importância e a garantia da cidadania nesse tipo de circunstância. Nós temos Gregório Mirabal, que ele é membro do povo indígena Curipaco, na Venezuela, e ele é coordenador de mudança climática e biodiversidade das organizações indígenas da Bacia Amazônica, a ACOICA. O Gregório é um defensor reconhecido dos povos indígenas e dos territórios amazônicos. E obrigada, Gregório, por participar hoje. E hoje também a Samunda Jabini nos acompanha, que é uma defensora dos povos tribais, afrodescendentes, Samaka, e ela é diretora de projetos da comunidade Samaka. E ela é uma facilitadora e assessora de informação, e ela traz a sua experiência para a defesa dos povos indígenas, especialmente contra o extrativismo em um dos países que ratificou o acordo, que ainda não ratificou o Acordo dos Escazús. E por último, nós temos Dina Juk, que é membro dos territórios dos povos
o Tatlan, em Santa Luzia. Ela é coordenadora de Direitos e Cultura da Aliança Mesoamericana de Povos e Florestas, e ela articula sua presidência, seu trabalho de incidência internacional e nacional para a defesa dos territórios e também dos direitos humanos. Nós temos aqui um currículo muito importante dessas pessoas, para esse tema muito importante, e nós vamos conseguir trazer os pontos importantes de vocês para essa conversa. Mas eu queria agradecer a todos por estarem aqui e também por conversar sobre o que é o acordo do Escazú e também participar em momentos como a COP4. Ela é muito importante porque nós chegamos nesse momento e isso mostra que o acordo ele está tomando institucionalidade, ele está se tornando um pouco mais profissional e ele está sendo acompanhado por mais pessoas e grupos que estão interessados pelo que acontece com esse tratado. E isso, ao mesmo tempo, traz novos desafios. E o que nós vimos nessa COP especificamente, que foi nas Bahamas, há mais ou menos um mês atrás. E eu também gostaria de lembrar que o Acordo do Escazú, ele tem um diferencial porque eles são todos complementares. Então, é muito importante para garantir o retorno que também nós tenhamos o acesso à informação, à participação, à justiça e também a transferência da capacidade para as pessoas que defendem o meio ambiente. Com isso, eu gostaria de novamente agradecer a todos as pessoas panelistas. E nós queremos começar com uma apresentação do contexto que Javier Garate, da Global Witness, e a Eva Herschel vão falar sobre o trabalho que eles têm feito com as suas organizações. Então, eu vou passar a palavra, Javier. Muito obrigado, Constança. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo esse webinário. Obrigado também à organização Tinta, que tem ajudado com a organização desse webinário, e também com a ILC, que tem sido chave para esse espaço. Como a Constança falava, eu vou falar alguns minutos para dar uma apresentação do contexto da situação das pessoas defensoras do meio ambiente dentro da região da América Latina e também no Caribe. Isso para dar um contexto para a situação onde nós estamos e também da relevância e da importância do Acordo do Escazú. Como vocês sabem, a violência contra pessoas defensoras do meio ambiente e território, ele tem um momento histórico na região. E nas últimas décadas, a situação das pessoas defensoras, ela tem tomado vários avanços, especificamente no reconhecimento dos seus direitos e o reconhecimento do papel das pessoas defensoras e também uma maior visibilidade da situação de vulnerabilidade e de ameaças que essas pessoas enfrentam. Esse processo já começou há algumas décadas e foi muito chave, por exemplo, o momento da conferência em Rio, em 92, para começar a estabelecer esses padrões sobre as pessoas defensoras e o que significa ser uma pessoa defensora. A conferência no Rio foi também chave para o presidente da Acordo do Escazú, dentro do princípio 10, que foi estabelecido como a base daquilo que muito depois se tornou a ser dentro do Acordo de Escazú em relação ao acesso à informação, acesso à justiça e outros temas ambientais. E também foi muito importante o reconhecimento da pessoa defensora foi a Declaração das Nações Unidas sobre Pessoas Defensoras de 1998. E nós seguimos avançando
no trabalho dos padrões que protegem as pessoas defensoras. Hoje nós contamos com mecanismos muito mais robustos e fortalecidos, como, por exemplo, na nossa região, o Acordo de Escazú, que segue como um tratado internacional que existe um artigo específico sobre as pessoas defensoras e também a nível mundial nós temos uma relatora especial sobre o direito das defesas das pessoas defensoras e também ligado aos impactos climáticos e a defesa das pessoas defensoras. E em países diferentes tem políticas específicas sobre pessoas defensoras, mas principalmente nós contamos com uma rede de processos de comunidades locais, a nível local, regional e até internacional, que trabalham em conjunto pela justiça das pessoas defensoras e para visibilizar o papel que essas pessoas defensoras têm. Então, dentro desse marco, a Global Witness já há 14 anos tem documentado o trabalho das pessoas defensoras do meio ambiente e dos territórios, e tem sido importante essa visibilidade sobre o trabalho dessas pessoas defensoras. E nós vamos falar especificamente sobre os assassinatos e desaparecimentos de pessoas defensoras. Nós temos registro em todo o mundo nos últimos 14 anos. E entre 2012 e 2024, que foi a última data que nós tivemos dados dos publicados, nós documentamos 2.253 casos de assassinatos, e isso também inclui pessoas que desaparecidas a nível mundial. 71% desses casos, eles foram registrados na América Latina, e eu acredito que isso já é uma informação muito conhecida entre todos nós, que essa é a região onde tem mais registros de ataques a pessoas defensoras. E dentro da nossa documentação, nós registramos que desde que o Acordo de Escazú entrou em vigor em 2022, até dezembro de 2024, nós documentamos 561 ataques fatais a pessoas na América Latina, contra pessoas defensoras do meio ambiente e territórios. E isso é em torno de uma pessoa a cada 3 dias que elas sofrem um ataque fatal na região. É um número chocante, é trágico e deveria ser uma lembrança da situação que vivem as pessoas nas comunidades, aqueles que defendem os nossos territórios constantemente. E como vocês podem ver nesse gráfico, por exemplo, em 2024, que foi o último ano que nós temos dados documentados, foram 4 países que lideraram de forma negativa os assassinatos e desaparecimentos. Colômbia com 48, e depois a Guatemala com 20, México 19 casos e o Brasil com 12 casos. E o interessante é que esses 4 países, nós temos dois que têm ratificado o Acordo de Escazú, que é o caso da Colômbia e do México, e 2 países que não ratificaram, que é o caso da Guatemala e do Brasil. Então, isso é muito importante falar com as pessoas e seguir os impactos positivos para a implementação desse acordo. Depois também, para avançar um pouco mais sobre a questão de quem são as pessoas que estão sendo atacadas e sofrendo essa violência, também acredito que não seja surpresa que uma boa parte, uma grande porcentagem das pessoas atacadas são pessoas pertencentes a povos indígenas, como vocês podem ver. No ano 2024 foram 83%, mas
Se olhamos os números desde abril de 2021, que foi desde o início do acordo, o que nós registramos foi um registro de 44% que se representa as comunidades indígenas, 27% comunidades afrodescendentes, 5%, desculpem, 27% camponeses, 5% afrodescendentes, desculpem, e 1% advogados ou advogadas. Então, esse 1% parece pouco, mas é muito importante. Claro, também nós falamos da importância de defender a quem nos defende nossos direitos. Por exemplo, existe uma sentença histórica na Corte Interamericana sobre as violações sofridas pelo coletivo de advogados, que representa os povos indígenas de Colômbia. Isso é um caso emblemático dos riscos que os defensores correm. Então, 10% das pessoas são atacadas são mulheres, o que tem um caráter de diferença de riscos. Os riscos que as mulheres sofrem são diferentes dos riscos dos demais. Então, apesar de termos avançado muito nos nossas demandas e no reconhecimento das pessoas defensoras, os números, ou pelo menos até onde registramos, os números não baixaram, não diminuíram o número de ataques a pessoas defensoras, e nós vemos isso com muita preocupação, que esses ataques estão se tornando cada vez mais sofisticados, estão mudando. Nós vemos com grande preocupação o aumento da criminalização das pessoas defensoras, o uso das leis e também o uso de novas tecnologias contra pessoas defensoras do meio ambiente e dos territórios. Um assunto-chave é a falta de investigação sobre esses ataques e a falta de investigação adequada que muitas vezes nos custa. é, Acaba sendo difícil determinar, identificar quem foram os autores dos ataques a essas pessoas, mas dentro dos registros nós identificamos que a mineração e a indústria madeireira estão por trás da maior parte dos ataques a defensores ambientais e indígenas. Não é uma grande surpresa. As pessoas que defendem as árvores, as florestas, encontram, são atacadas muitas vezes os territórios indígenas ocupados por afrodescendentes ou onde estão assentados os camponeses são territórios muito ricos em matéria-prima, digamos, e então é por isso que esses territórios sofrem esses ataques. E entre as causas estruturais dessa violência, isso não vai mudar até que mude o modelo econômico que nós vivemos. Não vai cessar o ataque e a discriminação racial, enquanto não mudar o modelo de participação social, política, também não vai ser possível mudar esta violência, mudar as causas da violência. Então, Escazú não é a solução para todos os problemas, mas é uma ferramenta-chave muito importante para avançarmos e avançarmos na luta pelos direitos das pessoas defensoras, e nesse sentido, é óbvio que é necessário que mais países assinem um acordo, que os países avancem em suas rotas de implementação, que sejam contundentes, robustas e com a participação máxima possível da sociedade civil. E, finalmente, nós da Global Witness esperamos que algum dia não seja necessário fazermos esse relatório, que não existam mais casos a serem documentados de ataques contra pessoas defensoras de ambientes e territórios. Isso nós sabemos que é um longo caminho, mas acreditamos que juntos nós podemos alcançar esse objetivo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Javier. É muito triste que esses números não sejam realmente, esses números realmente são bastante assustadores. E tem algo que acontece antes do ataque às pessoas, e isso é um contexto em que se gera uma situação de agressividade, de mal-estar a essas pessoas. Os assassinatos, as mortes chegam depois. Eles vêm antecedidos de linguajar violenta, linguagem de oposição ao cuidado com o meio ambiente, oposição do meio ambiente ao desenvolvimento, a acusação de que o meio ambiente se opõe ao desenvolvimento.
E o que acontece antes desses assassinatos. É isso, sobre isso que nós vamos falar um pouco agora. A Eva vai nos passar o relatório. Mas antes disso, dois comentários que me pediram que fizesse aqui é que nós temos tradução simultânea. Quem quiser acessar, pode acessar na parte inferior da tela de vocês. Tem um ícone de um globo. Se não estiver aí, vocês podem ver no ícone que diz mais, nos três pontinhos. Podem selecionar seus idiomas e pedimos também aos palestrantes que falem um pouco mais devagar para que as pessoas que estão interpretando possam fazer seu trabalho. Muito obrigada. E Eva, você tem a palavra. Obrigada. Vou fazer os meus comentários também em espanhol e a apresentação aqui está. Aí está, muito bem. Então, eu vou falar em espanhol, mas a apresentação está em inglês. Então, os que vão me ouvir em inglês vão poder acompanhar isso que estou apresentando. Bom, eu vou começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de falar juntamente com esses palestrantes sobre esse tema que é muito importante e mostrar um pouco do que vem acontecendo nos últimos anos desde o Allied e, obviamente, desde a ULC, que vem acompanhando os membros da rede que trabalham nesse tema. Javier, muito obrigado. O que ele acaba de nos mostrar, a gente conhece muito bem. Nós usamos como referência os dados da Global Witness, o Observatório Global Witness, e o que nós podemos chamar, isso é o que nós podemos chamar da pontinha do iceberg, com relação ao assunto dos assassinatos e ataques letais. Eu vou falar para vocês dos ataques não letais, os que a gente não vê, a parte escondida do iceberg, que é a metáfora que nós usamos muito nesse trabalho, que são as ameaças, as perseguições, os desalojamentos e ainda mais as coisas que não matam, mas silenciam e paralisam os defensores e suas comunidades. Quem somos e o que é que nós medimos? Eu trabalho na ILC, como eu expliquei para vocês, mas eu co-coordeno o grupo de trabalho de dados da Allied, junto com o Business and Human Rights Center, o Centro de Direitos Humanos e Negócios, dentro da aliança que o colega mencionou também, a Aliança pelos Defensores Indígenas, Defensores da Terra e do Meio Ambiente. E a partir de 2017, a gente vem construindo uma base de dados integrada, colaborativa, que registra os ataques não letais, ameaças, detenções arbitrárias, ameaça judicial, violência física, obviamente, cada vez mais, os ataques digitais. E os dados que nós temos, que vêm da aliança, aí vocês veem as logomarcas de muitas das organizações que contribuem para esse banco de dados. Elas são organizações mundiais. Nós somamos isso aos dados do Global Witness, do Frontline Defenders, Business and Human Rights Center, etc., e outros. E nós buscamos cada vez mais trazer à luz e elevar o trabalho dessas organizações que estão nos territórios, com as comunidades, documentando o que muitas vezes os estados não relatam e não registram. Então, o que perdemos muitas vezes também dentro de uma perspectiva global. Em 2019, nós começamos com 15 países piloto: Guatemala, Colômbia, México, Quênia e Filipinas. E não por acaso, três desses cinco países estão na América Latina. E em 2023, 2024, finalmente nós conseguimos aumentar o nosso banco de dados a uma escala global, capturando a violência em 55 países. Nosso relatório mais recente, o Iceberg Oculto, analisa dados de 2023 e 2024. Os registros dos últimos 5 anos, dos cinco países que mencionei.
Os registros vêm do nosso banco de dados conjunto e elabora, ou traz a lista, a compilação dos relatórios globais desses ataques nos últimos 5 anos. Enfim, nesses últimos anos, em 2023 e 2024, os números são contundentes. Ela documentou quase 2.500 ataques não letais em 75 países, ou seja, 3,5 ataques por dia. E, por, e a cada defensor assassinado, nós registramos mais de 7 ataques não letais. E é importante notar que um em cada 3 desses ataques registrados na base de dados são contra pessoas indígenas. América Latina, na base de dados sobre a América Latina, estão concentrados 58% de todos os ataques documentados nos últimos 2 anos. Na Colômbia e na Guatemala, juntos representam 42%, sozinhos, 42% dos ataques globais e 72% dos ataques documentados na região. Existe uma mudança que vimos também nos últimos 2 anos nos registros de dados, que também nos preocupa quanto à natureza dos ataques. Se antes as ameaças eram de forma mais frequente e de agressão física, hoje as ameaças são detenção arbitrária, prisão arbitrária ou ameaças judiciais. Juntos, esses casos representam quase 30% de todos os ataques registrados, e isso não representa uma violência espontânea, é uma violência que nós vimos em dados, isso é uma repressão sistemática e organizada, em que, da mesma forma como disse o Javier, nós vemos que o setor privado está implicado nessas violências contra as pessoas defensoras que levantaram preocupações sobre a agricultura industrial, que representaram a maioria dos ataques, setor agro, junto com a junto com a pecuária, representaram a maior parte desse banco de dados. E nós podemos ver ao longo dos anos, os 5 anos de análise dos países piloto, foram documentados mais de 4.000 ataques não letais, quase a metade dos quais contra pessoas indígenas, 47%, que, s- que representam 6% da população mundial. Cada contexto tem seu padrão específico de repressão. Na Colômbia, com 2.335 ataques em 5 anos, a violência acontece na intersecção entre grupos armados não estatais, interesses corporativos e uma proteção estatal débil que afeta de maneira desproporcional as comunidades indígenas, afrodescendentes e camponesas. Na Guatemala, onde registramos 975 ataques, a criminalização, a perseguição judicial prolongada são as armas mais comuns contra aqueles que defendem o território diante da mineração e do agronegócio. No México, onde registramos 228 ataques, a violência está ligada estreitamente aos microprojetos, aos megaprojetos federais e à militarização da segurança pública, afetando principalmente a líderes indígenas e líderes comunitários. O que é que nós aprendemos com esses dados e qual seria o chamado à ação dentro do contexto de Escazú, do Acordo de Escazú? Escazú é o único instrumento regional juridicamente vinculante que obriga os estados a protegerem as pessoas defensoras, não como um desejo, mas sim como uma obrigação. E ainda assim tem obrigações legais em sua implementação e tem um- uma coisa importante, os dados dizem que os dados da região registram os ataques, mas não interrompem esses padrões de violência.
E nós vemos que a recuperação desses dados, eles estão cada vez mais no peso da sociedade civil. E por isso, a ALAR e a ELC, nós fazemos 3 apelos concretos aos estados. O primeiro seria de ratificar o Acordo do Escazú, especialmente os países que ainda não o fizeram e onde documentamos altos níveis de violência contra pessoas defensoras. O segundo seria que adotem estruturas nacionais de proteção, mas com recursos reais, não somente protocolos no papel. E que o terceiro, que os dados tenham um papel importante, que os estados, ao se comprometam a reportar e monitorar a violência contra as pessoas defensoras e também dentro dos mecanismos que nós temos no Acordo de Escazú, sem deixar com que o trabalho fique às custas da sociedade civil. As pessoas defensoras da terra e do meio ambiente estão protegendo os ecossistemas, territórios e clima do quais todos nós dependemos. Protegê-los não é somente uma causa setorial, é uma condição inegociável para o futuro que nós queremos. A COP4 deve ser o início de uma implementação real desse acordo e com consequências para que os ataques da terra, com consequências àqueles que atacam as pessoas defensoras da terra. E aqui eu deixo um código QR para aqueles que gostariam de ver o relatório completo, e eu devolvo a palavra à Constância. Obrigada. Muito obrigada, Eva. Sem dúvida, é muito importante analisar esses 2 relatórios do contexto para nós podermos tomar medidas. O mais importante é ter informações que nos permitam entender o que é a situação das pessoas defensoras. Antes de passar a palavra ao nosso próprio panelista, nosso próximo panelista, outro lembrete tecnológico, tem uma caixinha de perguntas e respostas que está na sua parte inferior da tela. Se você não está vendo, clique nos 3 pontinhos escrito mais para você fazer perguntas aos panelistas nessa sessão de perguntas e respostas. O Nicolas está moderando isso. Os comentários gerais vocês podem usar no chat. Agora eu passo a Ioara Martesini, que é representante pública, e aí nós vamos começar a falar um pouco mais de o que foi a COP4 e o Acordo dos Caços. Joara, eu vou começar com uma pergunta para você. Não sei se você quer fazer uma breve introdução. Não, eu espero essas perguntas e aí a gente já começa. É muito geral, mas quais foram os principais temas discutidos durante a COP4 e os principais avanços e desafios para a implementação do Acordo Escazú? Nós estamos falando de pessoas defensoras, mas também o tema geral da COP. Obrigada, Constança, e obrigada pelo convite. E eu gostaria de agradecer o apoio de todas as pessoas que estão aqui e também da Rede Escaçu, que agora eu faço parte. E também gostaria de mencionar a minha organização, o Instituto NUPEF, que é do Brasil, e nós precisamos, existem momentos que nós precisamos a, re- reconhecer as pessoas que nos falam do Ecoascaçu. Existem poucos momentos que eu posso falar em português, então eu gostaria de falar sobre esse tema. Por isso, vou passar a palavra. Eu vou começar a falar em português e eu acredito que minha voz também é melhor em português do que em espanhol. Bom, em relação à COP4, a gente teve 10 decisões aprovadas. Entre elas, a gente tem 4 pontos que eu vou destacar aqui. Peço ajuda ao Nicolás para colocar o link das decisões
no chat para que todos e todas possam vê-las. Em relação às principais decisões, eu destacaria a ampliação do mandato de Comitê de Apoio à Aplicação e Cumprimento do Acordo de Escazú, bem como a apreciação das formas de trabalho do comitê. Isso é importante porque o comitê precisa seguir trabalhando e, ainda que pareça algo burocrático, alguém poderia travar o trabalho do comitê a partir dessa decisão. E eu falo isso porque algumas coisas que parecem burocráticas ou às vezes a gente não dá tanta importância, também é uma vitória, né? E nesse caso, que eles continuem trabalhando com autonomia, e independência é algo que a gente tem que continuar apoiando, de alguma maneira, contemplar como algo positivo. A segunda decisão que eu gostaria de destacar é em relação à emissão, e os registros de contaminante. Agora a gente tem um grupo, de expertos, né, especialistas que vai abordar esse tema. É muito importante, como público, nos organizarmos para acompanhar esse tema. A gente sabe que o uso da palavra especialistas muitas vezes é empregado para selecionar quem é especialista e quem não, e como já falamos na COP4, um dos principais pontos é justamente entender que alguém que está na comunidade, alguém que está num território, é tão especialista quanto alguém que está num escritório sobre aquele tema, né? O outro ponto, e aqui talvez o principal ganho positivo da COP, foi a criação do grupo de trabalho de acesso à justiça, que vai ser um grupo de trabalho ad hoc, com participação ativa do público. Dois comentários sobre esse grupo, de trabalho de acesso à justiça. O primeiro é que a gente conseguiu que os representantes do público, um deles pelo menos, estejam presentes nesse grupo de trabalho, e isso faz muita diferença. Isso é uma lição aprendida do grupo de defensores, em qual a gente não tem essa participação direta de um representante, uma participação formal, por assim dizer, e muitas vezes o fluxo de informação e a capacidade de influência dentro das decisões acaba sendo muito baixo. E aí eu queria ressaltar também que é a primeira vez que a gente tem a menção explícita aos representantes do público, nas decisões da COP, que parece também besteira, né? Já que estamos aqui já no segundo grupo, de representantes eleitos e eleitas do público, mas não é tanta besteira num contexto em que a gente vê, como o Javier e a Eva colocaram, dessa ameaça sistêmica e organizada a todos aqueles e aquelas que ou defendem o meio ambiente na primeira linha ou de alguma maneira apoiam a essas pessoas. É, e ainda nesse tema do acesso à justiça, a gente teve a nossa batalha por colocar menção explícita aos povos indígenas e às comunidades tradicionais, ali eram comunidades locais, no próprio texto. Acabamos não conseguindo essa inserção, mas eu acho que a gente fez uma bela batalha em termos de mostrar a resistência, a capacidade de reação, e o enfrentamento mesmo do público, diante de um cenário que nos pareceu incompreensível, né? Por que que não poderíamos ter essa menção? Eu acho que esse ponto, ainda que foi que não conseguimos revertê-lo em plenária, foi um ponto importante de inflexão, né? Depois desse ponto, o ritmo da COP foi outro, eu diria. E eu acho que a gente ganhou, pelo menos em respeito, quando falo a gente incluo todo o público em sua diversidade, de que a gente pode sim se mobilizar e falar de igual para igual, com a secretaria ou com os representantes, dos estados. E por último, e termino essa pergunta aqui, Constança, para a gente passar para a próxima, em relação à eleição da mesa diretiva. A gente tem uma nova mesa diretiva no Acordo de Escazú,
Atualmente, então, a presidência do Acordo de Escazú, da mesa diretiva do Acordo de Escazú, é de São Quix e Neves, o que mostra que o acordo vai cada vez mais buscando uma aproximação à região do Caribe, né? Não só pela presidência, mas também porque a maioria dos países que fazem parte do acordo são dessa região. Além de São Quix, a gente tem a vice-presidência da Colômbia, Belize, Panamá e Bahamas. E acho que é um momento oportuno para pensarmos em estratégias de advocacy nesse sentido. Além das decisões, a gente teve a apresentação do Guia de Transversalização de Gênero do Acordo de Escazú, um guia que a gente tem que muito utilizá-lo, tanto nas honras de ruta, né? Não sei o nome disso em português, desculpem. Acho que chama roteiro em português. E também no próprio plano de defensores. Acho que quanto mais a gente utilizar e citar a guia, vai ser melhor para o próprio público, no sentido de mostrar a sua relevância e, quem sabe, no futuro termos um plano de defensores, de um plano de ação em gênero. E por fim, acho que eu posso explorar isso melhor na próxima pergunta, mas grandes desafios da COP4 foram o contexto, tem uma linha de frente de alguns países de resistência mesmo a qualquer avanço que seja na proteção de direitos, a menção de gênero, a menção de povos indígenas, a menção de comunidades tradicionais. Isso é presente na mesa, os governos de direita e extrema direita que estão nesse contexto de redução do espaço cívico. Então, a gente está numa etapa de proteção daquilo que a gente conseguiu e, obviamente, de sempre empurrar para termos mais avanços. É, Foi uma COP muito difícil em relação ao ritmo, acompanhar o que estava sendo discutido, principalmente porque as decisões não estavam sendo projetadas, e o dos espaços para fala. Muitas vezes o espaço para fala era depois que já tinha batido o martelo da decisão ou depois que já estava em outro tema. Então, a capacidade de falar e reagir em plenária do público foi bastante limitada. Obviamente, todos esses pontos são passíveis de terem outros e eu estou aberta, assim como todos os outros representantes, a ouvi-los, em relação aos comentários de vocês. Constância, acho que da primeira pergunta era isso. Se quiser passar para a seguinte. Muito obrigada, Joara. É muito importante o papel que as pessoas representantes do público têm e um grande avanço no que foi incluído no Acordo de Escazú. E também lembrar que não só na COP passada, mas nas COPs anteriores, o grupo das pessoas defensoras e também esse início do plano de ação e a continuidade do Fórum das Pessoas Defensoras, isso é um ponto muito importante para que nós possamos encontrar aqueles que defendem o território e também avançar os diagnósticos e as soluções para como conseguir trabalhar. Antes de passar para o seguinte painel, você quer comentar algo em relação ao fórum e as metas para os próximos anos? E também é importante mencionar que tem uma eleição para um novo grupo de representantes do público, então é muito importante que as pessoas participem e que elas conheçam quem que elas estão propondo para que a representação seja num nível tão alto como tem sido agora. Então, se você quiser comentar um pouco disso antes de passar ao painel. Graças. Obrigada, Constança. Eu sim gostaria de comentar em relação a essa segunda pergunta de próximos passos, né? E vou começar justamente com o tema eleições. Acho que o público, em sua diversidade, tem que ter um cuidado muito grande para não eliminarmos a nós mesmos como representantes do público e, infelizmente, ver um lobista, um advogado da mineração ou uma pessoa que representa interesses não genuínos em relação ao Acordo de Escazú como representante do público. Esse é o primeiro ponto.
E aí eu ia pedir ajuda do Nicolás para colocar aqui no chat o link do mecanismo público, que é o primeiro passo, que convido a todos e todas que se registrem no mecanismo público, porque na vez anterior, esse procedimento foi fundamental para votar e ser votado dentro do Acordo de Escazú. Então, é a recomendação que a gente está fazendo como representantes é sempre se registrar no mecanismo, tanto para saber informações, como para a gente se preparar para esse processo de votação. A gente ainda não tem muitas informações sobre como vai ser esse novo processo. Mas assim que a gente tiver essas informações, obviamente a gente vai repassar e contamos com o apoio de todas e todas para fazer um bom processo eleitoral, né? Como fizemos da outra vez, no sentido de fazer uma prestação de contas sobre aqueles que estamos saindo, de fazer uma transição legal com o novo grupo que vai chegar, e de pensar realmente em estratégias para fazer essa eleição positiva para o público em sua maior diversidade. Eu queria também comentar, como próximos passos, Constância, que terminam aqui, mais dois pontos. O primeiro é em relação à nossa tarefa de acompanhar a implementação do plano de defensores. É super importante a gente seguir esse monitoramento oficial de como está sendo implementado o plano, para a hora que chegar no fórum estarmos organizados o suficiente para ter já relatórios, informes, posicionamentos dentro da diversidade do público sobre o que está acontecendo no plano de ação. É super interessante ir ao fórum e escutar as diferentes posições, os diferentes contextos, mas precisamos também estar organizados para fazer incidência dentro do fórum. E com isso, eu chamo atenção para o diagnóstico oficial que está sendo preparado pela CEPAL, no qual a gente já está analisando essa metodologia para pensar recomendações. E por último, o informe que estamos coordenando desde os representantes do público, que com certeza vamos utilizar e apoiar aqueles dados que já foram levantados pela Global Witness, pelo ILC, que foram apresentados aqui, mas estamos abertos a receber contribuições de outras pessoas. E com isso eu queria fazer um pedido final, se me permitem, é o apoio para a gente conseguir chegar e contabilizar os casos de países que são menores, dentre eles países principalmente da Mesoamérica e Centro-América e os países do Caribe. Nicole e Bishno fazem um excelente trabalho no Caribe em relação à articulação, mas existe um desafio que, segundo ela me explicou, e espero transmitir da melhor forma, de autocensura dos próprios defensores, já que são países em que as pessoas se conhecem e tem um maior receio, né, de você registrar algum caso. Então a gente fala isso porque até agora tem sido um desafio de como a gente contabiliza e registra casos e testemunhos mesmo, vindo de outros países que não talvez os que mais temos trabalhos e mais temos dados. Então, queria fazer esse convite e esse pedido de ajuda. Eu fico à disposição para outras perguntas e comentários já sejam pelo chat, ou pelo microfone, e eu espero muito que vocês tenham conseguido acompanhar a tradução. Muito obrigada. Graças. Certo, eu gostaria de lembrar que nós temos a caixinha de perguntas e respostas para que possam fazer suas perguntas. Nicolas está moderando e também temos o chat para os comentários que vocês tiverem. E também quero lembrar a vocês que temos tradução simultânea. Quero passar para o nosso próximo painel. Estamos um pouco atrasados no horário, mas no próximo painel temos os nossos defensores indígenas. Temos o Gregório, a Samunda e a Tina. E juntos
Bom, eu gostaria de começar perguntando, fazendo uma pergunta geral a todos. Qual é a oportunidade que vocês veem no Acordo de Escazú para a proteção das pessoas defensoras e, em particular, as pessoas indígenas, defensoras dos povos indígenas, e quais são os desafios de inclusão para as pessoas de povos indígenas? Quais os desafios que vocês veem no acordo e como estão fazendo sua participação dentro das COPs? Não sei se alguém quer começar. De repente, Samunda, quer começar? Vocês me ouvem? Bom dia. Sim, sim. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu sou Samunda. Eu gostaria de responder a pergunta. Eu vou começar com a primeira parte, falando sobre as oportunidades. Que oportunidades eu vejo na que oportunidades eu vejo para os direitos humanos dos defensores. No caso do Suriname, o Suriname é um dos países que ainda não ratificaram o Acordo de Escazú e, com certeza, o acordo traz algumas oportunidades. Eu vejo oportunidades para defensores ambientais ou de direitos humanos no Suriname. Então, mesmo que o Suriname não tenha ratificado, eu ainda vejo que os países vizinhos que ratificaram, assinaram um acordo, podem ainda, bom, ainda existem oportunidades aí de colaboração, eu vejo oportunidades de colaboração entre técnicos. Eu diria para fazermos não uma pressão gentil, mas uma pressão sobre os outros países que já fizeram ratificação, que têm algumas políticas simples, para exercitarmos alguma pressão sobre o Suriname. Eu acho que tem uma oportunidade aí, especialmente porque o Suriname tem colaborado aí com outros países na região, em níveis diferentes. Nós já tivemos colaborações de vários tipos sobre estes assuntos, então uma pressão funcionaria. Eu vejo isso como oportunidade. E outra coisa que eu vejo como oportunidade, nesse caso, é que os sistemas, sobre os sistemas que nós temos em funcionamento, a Corte Interamericana, o sistema da Corte Interamericana tem funcionado na defesa dos povos indígenas do Suriname. Nós temos algumas causas contra o governo, e o governo tem que reconhecer os direitos coletivos dos povos indígenas tribais. Isso, no Suriname, isso ainda não está completamente implementado. Nós temos dois casos, um caso em 2007 e outro do caso Kalina, do povo dos povos Kalina em 2015, e ainda isso ainda não está plenamente implementado no Suriname. Então nós temos oportunidades aí. O sistema da Corte Interamericana, eu vejo que isso é uma oportunidade, funciona bem. E também a ONU, os direitos humanos da ONU também podem ser usados como alavanca. Isso também é uma oportunidade no nosso caso do Suriname. Então, essas são as oportunidades que eu identifico. Eu fui a única pessoa do Suriname, a única delegada do Suriname na COP 4. Então, isso também é algo que devemos observar de maneira geral. Como país, como nação, isso é muito sério. Então, nós estamos levando a sério realmente esses acordos, se nós não temos representação dos estados. Então, isso também mostra o quanto é séria, o quanto a sério o país em si leva esse acordo. Isso também mostra que existe uma falta de informação sobre o acordo de Escazú no nosso país.
Então, esses são os nossos desafios e nós também vemos isso como oportunidades para o nosso país. A sociedade civil deve começar a fazer campanhas sobre o Acordo de Escazú em seus países, agora falando de maneira global. Nós precisamos fazer uma campanha global no Suriname porque nós somos um dos países que ainda não assinaram nem ratificaram esse acordo. Então, essas são as oportunidades diferentes e desafios que eu identifico. E eu tornei isso uma missão pessoal durante a COP4, fazer o chamado ao governo para ratificar o acordo. Mas eu sei que isto é apenas um primeiro passo. Nós ainda temos muito trabalho a fazer e nós precisamos colaborar com outros parceiros para fazer a campanha, realizar toda a campanha do Suriname. E a falta de informação é realmente motivo. Nós não temos informação, consciência nacional sobre o acordo Dias-Cassú. Vou parar por aqui e, se houverem perguntas, estou animada por respondê-las. Obrigada. Muito obrigada, Samunda. São colocações muito importantes. Que todos os países possam ratificar o acordo e assim a gente comece a cumprir o acordo de Escazú, os princípios do acordo de Escazú que estão incorporados especificamente aí como parte de outras normativas internacionais. Eu vou passar agora para o Gregório, e também nesse mesmo tema eu queria perguntar, né, se você, na COP4 nós sabemos que a COICA é uma coalizão que participa muito ativamente, participou da COP4, então o que você considera que seja a questão mais significativa para os povos indígenas nessa conferência? Quais são as brechas críticas que continuam ocorrendo dentro do acordo de Escazú e o que está sendo conversado nas COPs com relação aos povos indígenas? Bom, muito obrigado, saudações a todas e todos. Muito obrigado pela informação. Gostaria de agradecer, especialmente os dados, os informes da Global Witness. Isso reflete um pouco os desafios que existem no acordo de Escazú, na implementação prática desse acordo. E isso tem a ver com. Isso é tudo o que os irmãos e irmãs falaram mais cedo, estão corretos. Nós, como COICA, pertencemos à Aliança Latino-Americana de Defensores e Defensoras dos Territórios Indígenas. E, a partir desse espaço, nós fizemos uma reunião prévia no Peru antes de irmos para a COP4 e, diante dos grandes desafios, nós levantamos a bandeira dos povos indígenas, a bandeira, especificamente a bandeira da autoproteção, porque os números de assassinatos, de criminalização, diante desses números, a única base que nós temos é a autoproteção. Então, nós fomos a Escazú e esse acordo de Escazú precisa ser já revisado, mas o importante é que exista o acordo. Isso já é algo importante. Existe o acordo, existe um mecanismo que precisa de implementação. E como nós dizemos muitas vezes, o Estado, a burocracia não fazem as coisas ao mesmo tempo em que elas acontecem no território. Tem uma diferença entre o tempo dos estados, o que eles têm que garantir em termos de lei e proteção, e o que está acontecendo com os impactos que geram os impactos gerados pela economia extrativista que não respeita os direitos dos territórios. Existe uma diferença de tempo e precisamente isso é o Acordo de Escazú. Ele fala sobre a garantia, sobre como garantir que nós possamos participar, garantir que exista uma um enfoque intercultural, que ainda é um desafio, não apenas para jovens, mulheres, mas para povos indígenas em geral. Esse é um enfoque cultural que é necessário, onde sejam refletidos os dados dos territórios, os dados de cada povo. Isso é um desafio, está dentro do Acordo de Escazú, mas o desafio é a implementação. Considero que ainda enquanto exista o espaço de participação, serve para nós também como um espaço para exigir dos estados, especialmente
o cumprimento do Acordo de Escazú. Então, eu acordo que o acordo é uma ferramenta que tem, onde nós temos a oportunidade, dá oportunidade para que nós possamos continuar participando, e essa realidade é um pilar do acesso à justiça, à informação, à proteção e à participação. Isso ainda está em construção, existe diálogo, e eu acredito que o maior desafio continua sendo a sua implementação. O grande desafio continua sendo o interesse dos estados na ratificação do acordo, assinarem um acordo, mas além disso, a sua implementação nos territórios. Esse é o grande desafio, e isso vai ser também dependendo da força que nós tivermos como povos indígenas para exigir e para organizar, nos organizarmos, e considero que um problema muito grande. Eu continuo a dizer que o acesso à justiça é um ponto muito grande e apareceu claramente na reunião da COP4. Foi um tema muito sensível dos estados de reconhecer a realidade que há nos países e, acima de tudo, nos povos indígenas, nos territórios. Então, o acesso à justiça, à reparação. Como evitar que a criminalização continua, que os assassinatos continuem a acontecer? Esse é o grande desafio. Nós fomos com muitas propostas e muitos permaneceram em outros espaços de implementação, mas eu continuo dizendo que tem países que ratificaram, mas continuam aumentando os índices de casos da violação dos direitos humanos, dos direitos dos territórios indígenas, e especificamente em países como Colômbia e o Brasil, mas os países que não ratificaram ainda é um desafio, e nós temos que encontrar um mecanismo de pressão para países como Venezuela, o Suriname, o Peru, e especialmente nós, os países que nós estamos na bacia amazônica, que nós devemos fazer o esforço para criar estratégias para que haja a sensibilização e do respeito aos direitos humanos. Obrigado. Muito obrigada, Gregório. O que você disse é muito importante. É, nós estamos esperando que o Brasil também e ele assine o acordo. São países que são fundamentais para a região, e também aquilo que o Gregório falou, que assinar o Acordo de Escazú é muito importante, é a direção correta, mas muito mais importante que simplesmente assinar é implementar ele em todos os pilares. E agora eu quero dar espaço à Dina para que nós conversamos um pouco sobre o Acordo do Escazú, como que a sua implementação ou a falta da implementação impacta especificamente as mulheres. O Javier disse, de alguma forma, a partir do resultado da Global Witness, que é 10%, e eu acredito que seja mais do que isso, da violência contra as mulheres. E como que você vê esse impacto como liderança indígena, como mulher, e quais são as medidas de proteções culturais e comunitárias que são fundamentais, ou se você conhece algum caso bem-sucedido ou algo que você gostaria de compartilhar que deve acontecer? Muito obrigada, Constança. Eu gostaria de começar falando que o acordo do Escazú é o primeiro acordo no mundo que inclui a defesa das pessoas defensoras dos direitos humanos em temas ambientais, e por isso é muito importante que
chegue à ratificação, mas também à implementação em todos os países da região latino-americana, porque a maioria dos nossos países, os marcos jurídicos existentes são gerais e abordam dentro do tema de defesa, não especificamente o tema de defesa ambiental. Então, quando nós estamos num crime contra uma pessoa defensora do meio ambiente, a partir de dentro da perspectiva indígena, ou se nós estamos na frente da defesa de uma pessoa defensora de um território indígena que está diante da invasão, da extração do seu território por causa de megas projetos que estão acontecendo. Eles são os que acabam impactando de forma negativa os nossos territórios. E esse é o nosso interesse, e também nosso trabalho de incidência política, que está muito ativa e permanente dentro das COPs, mas também nos fóruns, e também a nível de cada país. E nós continuamos a fazer incidência, colocando pressão nos governos para que eles ratifiquem nos países que ainda não foram ratificados o Acordo do Escazú, mas mais importante que eles implementem. E de forma irônica, o Acordo do Escazú surgiu em Escazú, na Costa Rica, e a Costa Rica é um dos países que não ratificou o acordo. Então, nós temos algo muito interessante aqui. Eu sou coordenadora da área de Direitos e Cultura da Aliança Mesoamericana de Povos e Florestas, então nós trabalhamos com países do México, Panamá e que inclui a Guatemala. E a pergunta especificamente da Constança, para nós, o Acordo do Escazú teve um impacto positivo e está baseado em três direitos fundamentais que contemplam o acesso à informação, que permitiria que todos e todas, especificamente mulheres, nós teríamos acesso à informação sobre políticas diferentes ou acordos diferentes ou iniciativas de exploração sobre os nossos territórios. Então, esse é um dos direitos que temos no acordo. E o segundo é a participação, e o terceiro, o acesso à justiça, especificamente em assuntos ambientais. Nós vimos tudo como positivo, mas independente do que está colocado e o que está acontecendo na prática, tem uma distância, porque a maioria dos países que já ratificaram não ainda implementaram até esse momento. Então, eu gostaria de destacar algumas consequências da não aplicação do Acordo de Escazú. A não aplicação do Acordo de Escazú desprotege as pessoas defensoras do meio ambiente por não ter um marco vinculante, porque elas são expostas a mais riscos e agressões. E no caso, por exemplo, da Guatemala, muitas mulheres, elas estão sujeitas à perseguição judicial, criminalização, e para nós, o Acordo de Escazú, quando não é ratificado, nós não temos um marco jurídico para exercer essa proteção ou essa defesa legal com uma atenção especial de que isso não é algo comum que acontece com as mulheres, mas é algo que acontece por elas escolherem a proteger os territórios. É uma criminalização por elas
fazerem oposição a projetos ou deslocamento de comunidades inteiras, como no norte da Guatemala, que é muito comum o deslocamento forçado das comunidades quetis, e as mulheres são aquelas que sofrem porque elas estão em casa quando chegam as pessoas para deslocá-las de suas casas, e elas tentam coletar aquilo que elas conseguem dos seus pertences e garantir que os seus filhos sejam protegidos, porque muitas vezes os homens estão trabalhando no campo quando esse deslocamento é feito por militares ou em alguns momentos tem uma ordem específica que acontece. Então, esses são impactos negativos e é muito lamentável isso. E a não aplicação do Acordo de Escazú também permite a pouca transparência em relação aos estados com relação à transparência. Há muitas barreiras contra o acesso à justiça e existem riscos em relação a mercados internacionais por uma falta de uma legislação ambiental justa e participativa. Existem bloqueios que garantem a sustentabilidade, como na Europa os países têm exportadores de matéria-prima, eles têm proteções. Mas isso é um ponto negativo que acontece quando não colocamos em prática o acordo de Escazú. Então, essa é outra consequência que se vive nos territórios. Você tem mais 2 minutos. Então, como disse o Gregório, a nossa participação não estava tão ativa, estava muito ativa no acordo de Escazú, em pontos específicos, porque os povos indígenas e comunidades locais na região mesoamericana, eles têm criado formas de autoproteção e, no caso, os povos indígenas, historicamente, nós temos mantido a nossa própria governança e temos uma associação comunitária que permite garantir a proteção de todas as nossas irmãs e irmãos nos nossos territórios. E dentro das nossas propostas que nós queríamos trazer no Acordo de Escazú, nós queríamos que fosse isso incluído para garantir a participação das mulheres e de homens, porque nós temos exigido, em primeiro lugar, a participação indígena em mecanismos públicos regionais. E até hoje nós não temos a representação de de especificamente uma pessoa indígena. E o segundo é o fortalecimento do Comitê de Apoio e Cumprimento. E nesse sentido, nós queríamos que dentro desse comitê tenha voz, participação plena e efetiva dos povos indígenas e comunidades locais. E o terceiro ponto era a criação de um grupo de trabalho sobre questões indígenas e comunidades locais, porque nós acreditamos ser importante que esse setor, que é onde nós vimos os números, as estatísticas da Global Witness, a maior parte dos assassinatos e da criminalização só são sofridas por parte dos povos indígenas, por isso que é importante a criação desse grupo de trabalho para lidar especificamente com as questões dos povos indígenas e dar o apoio dentro dos fóruns diferentes, mas também o que os estados tenham mais dados específicos e aprovados vindo do grupo de trabalho dos povos indígenas. Então, acredito que essas foram 3 das propostas que nós levamos, e eu gostaria de destacar que nós avançamos a guia de implementação de transversalização de gênero dentro do no Acordo de Cassus, que isso já foi algo que eu acredito que começou no acordo, na COP3, que entre
os homens e as mulheres, o tema de acesso à justiça e informação, quando se trata dos assuntos de assassinatos a mulheres, há uma forma muito grande de discriminação de idioma, por exemplo. Então, as mulheres, nós estamos sofrendo e nós continuamos a trabalhar e o nosso trabalho está avançando. Então, eu gostaria de colocar o destaque nesse acordo de transversalização de gênero, que foi um avanço, e especialmente em relação à guia da transversalização de gênero dentro do acordo de educação. Então, isso era um ponto que eu gostaria de destacar e agradecer a Constança pelo tempo e aos demais que conseguem reafirmar a importância da ratificação do acordo de Escazú e também da implementação. Obrigada. Muito obrigada, Dina. É muito importante tudo o que você mencionou, particularmente a questão da guia de transversalização de gênero dentro do Acordo de Escazú. Então, isso é muito importante. É importante que todas as decisões que sejam tomadas dentro do marco do tratado tragam uma perspectiva de gênero. Então, era esta a minha contribuição. Eu não vou. Bom, desculpem, eu não me apresentei no início. Eu quero fazer isso agora. Desculpem, eu sou Constança Danhac, trabalho com a organização que se dedica à defesa ambiental através da incidência da assessoria legal e geração de conhecimento no Chile. Somos também parte da Regional do Escazú agora, que também é uma rede que reúne organizações ao longo de toda a América Latina e que estão comprometidas e têm trabalhado desde o princípio, primeiro pela criação, depois a ratificação e agora a implementação do Acordo de Escazú, do qual somos todos, muitos aqui somos partes. Estamos muito contentes em participar deste espaço para continuarmos difundindo e dando visibilidade às questões que tenham relação com o Acordo de Escazú. E gostaria de aproveitar também para informar que eu chamo, coordeno um projeto chamado Escazú Clima. Vou colocar o link aqui. Ele fala sobre o Acordo de Escazú e Ação Climática, e nesse papel também tive a oportunidade de me vincular com várias pessoas e organizações do Caribe e via as perguntas e respostas que tinham sobre como avançar na discussão do acordo, sobre o acordo no Caribe. O Caribe hoje em dia é a região que tem mais países aderentes, são 19 países, 11 dos 19 países partes são do Caribe. E agora, dentro da mesa diretora, 3 dos países são dessa região. Então, é muito importante a orientação que está sendo dada lá, essa perspectiva, porque as brechas culturais entre América Latina e Caribe são altas. A gente tem visto nas atividades que temos desenvolvido na região e, no entanto, nós temos muitos problemas e necessidades semelhantes em muitos sentidos. Então, é muito importante essa aliança e compartilhamento de conhecimentos. Existem alianças importantes dentro do Caribe, como Canary, Breadfruit Collective e outras instâncias que estão trabalhando para que o Acordo de Escazú se torne mais conhecido e tenha mais presença dentro do acordo. Desculpem, dentro da região, porque acontece o mesmo que aqui, que acordos são feitos e depois a implementação já é outra questão completamente diferente, exige muito mais tempo. Então, dentro desses dois temas, eu gostaria de passar uma pergunta para os nossos palestrantes. Podemos compartilhar a tela? Compartilharem seus rostos aí, por favor, para que possamos responder a uma pergunta geral. Que respondam de maneira breve, por favor. Qual a diferença para vocês entre ter o papel assinado e ter a proteção real em seu território? E o que vocês diriam aos seus governos que dizem que já assinamos o acordo de Estácio, no entanto, os defensores continuam sendo agredidos e assassinados?
Eu não sei se a Ara poderia também se juntar a nós aqui, porque me parece que a perspectiva deles também é muito interessante, dos representantes de defensores públicos. Então, quem quiser falar primeiro, fique à vontade. Bom, Yoara, pode repetir a pergunta, Constância, desculpa. Qual a diferença? Como nós falamos muito do Acordo de Escazú, da importância, do que implica, muitas vezes a gente vê que os países assinam, mas depois a implementação dentro dos países é muito difícil. E os defensores, as pessoas continuam sendo criminalizadas e assassinadas, etc. E também com relação ao efeito dominó que isso traz, nós queremos que mais países ratifiquem. É muito importante a pressão regional. Bom, da minha parte, eu acho que assinar ou não assinar é um ato de justiça, é um ato de responsabilidade, não apenas com os povos, mas com a natureza e com o planeta. É uma irresponsabilidade não assinar, se recusar a assinar um acordo que é vinculante com a vida dos defensores e com a vida da natureza e a vida do planeta. É uma irresponsabilidade. E isso precisa ficar demonstrado na história. Os países que não ratificarem estão comprometidos com o extrativismo, com uma economia que não respeita a vida nem a natureza e que não garante a vida neste planeta. Isso nós queremos como povos indígenas amazônicos da COICA e da Rede de Defensoras e Defensoras, queremos que isso seja claro, queremos pontuar. Segundo, a implementação do Acordo de Escazú é um dever moral com a vida, é um compromisso, porque se for cumprido, estamos garantindo a vida. Se não for cumprido, não haverá transição ecológica, econômica, climática, de água, de alimentos. E não estou dizendo que o acordo de Escazú vai resolver todos esses problemas, mas sim que é um acordo vinculante para os povos e governos. Então, neste momento, o que nós defendemos, os nós que defendemos a vida, não temos outra opção a não ser continuar em frente. Mas, neste momento, o que sim nós podemos garantir como povos indígenas é a autoproteção, porque isso não depende de uma lei, não depende de um Estado, mas sim de uma vontade, nem de uma vontade política de direita, esquerda ou centro, depende da nossa espiritualidade, nossos ancestrais, nossa luta histórica. Então, isso sim nós podemos garantir. O que nós fazemos é um chamado aos estados para que se façam responsáveis com a vida, com os povos, com o planeta e também façam uma transição com base neste acordo. Uma transição em todos os aspectos que eu já nomeei aqui. Então, eu acredito que sim, seja importante continuar essa discussão e não desligá-lo, não separar o acordo de Escazú do clima, do alimento, da vida. Nos acordos de biodiversidade, de clima que foram feitos, ele está ligado a tudo, estamos todos ligados a tudo isso. E nós todos precisamos trabalhar por uma solução. Obrigada. Muito obrigada, Gregório. Dina quer falar? Sim, então eu quero lembrar que a Guatemala é um dos países mais perigosos do mundo e da América Latina em especial. Se vocês observarem, a Guatemala é o país mais perigoso per capita do mundo. Isso é realmente preocupante, alarmante. E quando a gente vê que o Estado continua nos dando desculpas para não ratificar o acordo de Escazú, isso é simplesmente uma demonstração da falta de vontade política, mas também da não importância que o Estado dá ao assunto da criminalização e ao aumento massivo de assassinatos de defensores e defensoras ambientais. Eu já disse em outras ocasiões
os povos indígenas, especialmente as mulheres indígenas, estamos em uma grande desvantagem porque nós nascemos e não escolhemos ser ou não ser defensores ou defensoras ambientais ou territoriais. A gente não tem escolha. Isso é algo inerente à nossa condição. Quando nascemos, automaticamente já somos o alvo da criminalização, somos já um alvo para assassinatos, porque, obviamente, sempre nós vamos nos opor à violação dos nossos direitos, à não consulta, ao consentimento prévio e livre e informado, no momento em que os estados queiram implementar projetos de desenvolvimento e nos territórios, então, ou seja, como qualquer ser humano que chega na sua casa e querem expulsar você ou invadir a sua casa, e você imediatamente vai defender a sua família. É isso que acontece com os territórios dos povos indígenas. No momento em que se vê invadidos, que se vê alterado o equilíbrio da sua vida, do seu território, da sua comunidade, imediatamente nós saímos em defesa. Muitas vezes é o único mecanismo a qual nós podemos recorrer por causa da falta, da falta de instrumentos jurídicos, especificamente com relação a assuntos ambientais. Então, e na Guatemala tem sido usados muito os protestos pacíficos, o que são um direito constitucional, mas a gente vê isso como um retrocesso. A gente vê um retrocesso na justiça, porque os defensores hoje em dia são objeto da criminalização. Então, nós temos vários irmãos na Mesoamérica que estão presos ou com um mandato de prisão. Muitos de vocês não sabem, mas o irmão Brooklyn Rivera, que está na Nicarágua desde 2023, ele é, está preso e o governo não dá direito nem mesmo a uma visita familiar. Então, o governo não informa sobre essa pessoa. Nós fizemos um comunicado recentemente onde se manifesta a necessidade de respeito aos seus direitos, porque ele está preso simplesmente por se opor à mineração dentro do seu território, do território do povo mesquito na Nicarágua. Então, isso acontece constantemente. Então, como disse o Gregório, muito afortunadamente, muito corretamente, é uma irresponsabilidade que os estados continuem ignorando a implementação de um acordo que é um marco que permitiria a defesa legal jurídica dos nossos irmãos e irmãs, especialmente das mulheres, que estamos em grande desvantagem. Muito obrigada, Tina. Samunda gostaria de compartilhar sua resposta a essa pergunta e, se quiser comentar sobre as redes também. Sim. Então a pergunta foi: qual a diferença entre um tratado assinado e proteção real? Então, no Suriname, nós não ratificamos, nosso governo não ratificou esse acordo. Então, eu quero falar de uma maneira mais geral sobre a situação do Caribe. Alguém colocou uma pergunta na caixinha de perguntas e respostas. Isso precisa ser dito. No caso do Caribe, nós estamos falando sobre América Latina e Caribe. Nós do Caribe, às vezes, nos sentimos um pouco de fora da conversa por causa da barreira linguística. Isso em si já é uma limitação no acesso que as pessoas têm à informação. E quando eu falo sobre acesso a certas informações, digo que os três idiomas, espanhol, português e inglês, é, os documentos estão nesses idiomas, mas essas comunidades não conseguem acessar.
nos nossos países, mesmo que os nossos países ratificassem, assinassem esse acordo, ainda assim não significa nada se a informação não alcança as comunidades que precisam dessa informação. Então, nós sabemos que muitas comunidades na Amazônia, no acordo da Amazônia, têm seus próprios idiomas. Então, quando nós falamos sobre implementação real de acordos, tratados, isso precisa ser traduzido para os idiomas das comunidades que estão sendo mencionadas. Então, muitas vezes essas comunidades não falam um, nem sequer o idioma oficial do seu país. Então, talvez seja o caso diferente nos países latinos, talvez seja diferente porque o espanhol é tão amplamente falado, mas nos países do Caribe, todas as etnias, nós temos todas as etnias, todos os grupos, todas as comunidades têm seus próprios idiomas. E aí nós temos holandês. Nós somos o único país na América do Sul que fala espanhol, fala holandês. Depois tem as Guianas a Guiana que fala inglês. E eu falo português, eu menciono português porque o Brasil é muito grande, mas então português quase sempre é incluído, mas inglês e holandês muitas vezes são esquecidos, né? A gente tem que ficar trabalhando um pouquinho com um pouquinho de espanhol e de português que nós conhecemos nessas interações. Então isso vai fazer muita diferença, o idioma. Outra coisa que eu quero Então, isso vai mencionar. fazer uma diferença muito grande. E algo que eu gostaria de mencionar sobre o Caribe, especialmente os pessoas defensoras do meio ambiente, elas não se identificam como defensoras do meio ambiente, mas sim pessoas que defendem os direitos humanos. E eu acho que alguém mencionou que é o nosso dia a dia, as pessoas estão tentando sobreviver diariamente, fazer com que o futuro da próxima geração esteja seguro. Então, muitas pessoas não se identificam como defensores do meio ambiente, mas nós estamos vendo que as ameaças que vão a essas pessoas, ou a forma como os ataques são planejados, ou como eles são implementados, eu posso usar um exemplo do Suriname, porque nós temos muitas pessoas defensores do meio ambiente no Suriname, e alguns anos atrás nós tivemos duas pessoas indígenas que foram assassinadas, cinco homens foram presos porque queriam defender os seus territórios. E a forma como essas ameaças e intimidação acontecem, é muito complicada. E alguns meses atrás, a vida do meu pai foi ameaçada porque ele falou contra a indústria de mineração extrativista que está acontecendo nos nossos territórios. E esses ataques não vêm de forma pública. As pessoas estão recebendo mensagem, às vezes tem rumores que são espalhados na sociedade, nas comunidades, em grupos de WhatsApp, e esses ataques são a forma como a reputação das pessoas estão sendo atacadas. E o que está acontecendo então, quando alguma coisa realmente perigosa acontece com essa pessoa, ninguém vai ter empatia, porque eles já ouviram tantos rumores negativos, tantas coisas sobre as pessoas, que mesmo se não fossem verdade, as pessoas não iam se importar. Então é por isso que é tão importante não somente a ratificação, mas realmente ir às comunidades e documentar as nossas experiências. Precisamos que as nossas experiências sejam documentadas, porque muitas vezes não são. E nós, como pessoas defensoras, quando nós compartilhamos nossas histórias, muitos não acreditam em nós, eles não conseguem nem imaginar morar num país que pode ser tão perigoso assim, porque eles não estão sentindo, eles não têm essa experiência vivida com formas diferentes de intimidação e ameaças. E é isso que eu realmente queria destacar, que não é só a ratificação que é importante, mas de realmente trazer a informação às pessoas, que nós precisamos dessa informação no idioma que as pessoas estão trabalhando. E eu não vi isso ainda e gostaria de mencionar isso hoje. Obrigada.
Muito obrigada, Samunda. Eu concordo com tudo que você mencionou, e quando você falou do ponto da digitalização, existem pessoas na comunidade que não têm o acesso. Joara, se você quiser dar as suas últimas palavras ou algum comentário. Obrigada, Constância. Dentro da linha do que a Samunda falou, eu gostaria de dizer que não tem informação no português por não ser um idioma oficial. Então, no Brasil, nós temos também essa lacuna de comunicação para o português e para os idiomas usados das comunidades locais. Eu não vou repetir o que já foi falado, mas o que eu diria, sim, é a falta da vontade política e do conhecimento. Hoje nós estamos em ano eleitoral no Brasil e me assusta de que o tema do Acordo de Escazú não é um tema eleitoral, que não há interesse político de do Senado de ratificar isso, e também não há nenhum tipo de prejuízo de não ratificar, porque a maioria das pessoas não conhecem, e esse é o tamanho da influência do agronegócio e das empresas extrativistas no nosso país, e especificamente do poder político. E por último, eu gostaria de mencionar a pergunta de Chris Davis. Eu espero que eu tenha falado o seu nome correto, mas eu vi que você falou de uma situação que foi proposto a pagar por um estudo ambiental, e nesse caso eu acredito que você pode fazer duas coisas. A primeira é uma comunicação ao Comitê de Apoio do Acordo de Escazú, e eu peço que o Nicolas ou alguém da organização possa colocar as instruções no chat, ou de utilizar parte do acordo de Escazú para um período de espera para que não precisem fazer esse pagamento, que a primeira resposta seria um recurso para que seja analisado em uma autoridade superior. Então, essas são as minhas orientações a partir da minha perspectiva e do meu conhecimento, e com certeza nós estamos abertas a apoiar em outros casos, independente do local onde forem. Muito obrigada a todos e todas. E sempre nós temos mais temas para nos aprofundar, mas nós conseguimos simples entrar um pouquinho nos detalhes da conversa, e nós vamos continuar. E a Joara deixou vários links que são muito importantes para a informação e também para que todos nós na rede nós continuamos a nos manter informados. Muito obrigada e nos damos adeus.